E como nós havíamos já anunciado para você, ouvinte da CBN, recebo hoje por aqui o prefeito Eduardo Pimentel com vários assuntos sobre a cidade. Já recebo, inclusive, várias mensagens, perguntas. Seja bem-vindo, prefeito, ao estúdio aqui da CBN. Obrigado, bom dia, Joyce, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui. Estou pronto para as perguntas, vamos lá. Então, vamos. A gente vai começar com o transporte coletivo, porque houve essa publicação do edital da nova concessão, entrega das propostas até 17 de novembro, o leilão na B3. Gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte da CBN em que estágio estamos para justamente esse processo contar com novas empresas futuramente. Sim, importante, e todos sabem, porque sempre falei, tanto no período eleitoral como agora no meu tempo de gestão, de que essa nova concessão é a maior oportunidade que nós temos, um grande salto de qualidade no transporte coletivo da cidade, o maior das últimas décadas. Hoje o nosso transporte ele funciona bem, é bem operado, claro que tem os desafios diários, mas é a grande oportunidade do investimento na troca de todos os ônibus, 1.200 nos próximos 15 anos, 250 ônibus elétricos, entre eles todos os biarticulados das canaletas, os articulados da linha Inter 2, todos os ônibus ao longo desses 15 anos com ar-condicionado, com câmera, a integração temporal em todo o sistema, ou seja, o trabalhador que pega o alimentador, por exemplo, toda manhã, ele não vai precisar mais ir até o terminal para fazer a integração com outra linha, ele vai poder integrar em qualquer ponto de ônibus, qualquer estação tubo da cidade, então um grande avanço. E nós estávamos com o projeto pronto em junho, aí teve uma ação judicial que foi nos impedido de soltar, mas na semana passada nós ganhamos uma liminar e soltamos o edital. Hoje ele está na praça, né, uma concorrência nacional e internacional, então todas as empresas do Brasil e do mundo de transporte coletivo podem participar, e a previsão é 17 de novembro na Bolsa de Valores da B3, para trazer transparência, para tirar qualquer forma de acharem que é uma licitação direcionada, que não é, ela é ampla, e para ter concorrência, para a gente diminuir cada vez mais o preço. E é importante dizer, que eu também sempre falo, Joyce, que no fim do dia, tudo isso é importante, a integração temporal, o ônibus novo, o ônibus elétrico, mas no fim do dia o que me preocupa, que é o que a população realmente está interessada, são três coisas: ônibus novos, né, ônibus de qualidade, ônibus no horário e tarifa justa. Sobre a tarifa, eu já deixei ela congelada há 2 anos, né, está a R$6. Esses dias me perguntaram, quanto estaria se você não tivesse congelado? Não tem como expressar claramente quanto estaria, mas títulos de comparação tem capitais aí a 6,50, 6,80, 7, algumas outras cidades. O nosso é 6, está congelado até a nova licitação. E no dia da licitação, quando tiver a concorrência, que nós vamos saber mais ou menos o tamanho do desconto para poder cravar a tarifa. A prefeitura vai continuar investindo para ter uma tarifa... Hoje tem subsídio, né? Tem, vai continuar tendo, é um investimento que a cidade faz para manter a tarifa social, para caber no bolso. Se a gente pudesse fazer tarifa zero, como muitos defendem, é claro que eu seria o primeiro prefeito a fazer, mas não há ainda nenhum estudo com credibilidade no país que garanta que a tarifa zero pare de pé, né? Essa conta tem que ser paga por alguém. Então, isso a gente trata com responsabilidade. E hoje, né, a título de curiosidade, às 15 horas eu vou receber na prefeitura o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, que vem para tratar de 3 assuntos. O primeiro, a apresentação da nova concessão, que já está... Porque foi feito um estudo com o BNDES, Foi estruturado pelo BNDES, é um banco de desenvolvimento do país. E então, às 3 horas, nós vamos apresentar o PEC-STAR, o financiamento para a compra de ônibus elétricos, que também é um financiamento do BNDES, mas o mais importante, que o Brasil inteiro trabalha, e Curitiba está sendo pioneira mais uma vez. Nós vamos assinar um protocolo de intenções para que em 30 dias a gente assine um contrato de uma PPP, parceria público-privada, com o BNDES, para o enterramento de 120 quilômetros de cabos elétricos e de telefônicas na cidade. Todo mundo sabe que isso é um mal do país, né? Todas as cidades sofrem com a poluição visual, e agora com os eventos climáticos cada vez mais, a segurança. Então nós vamos assinar esse protocolo de intenção, porque é um estudo complexo, caro, né? A prefeitura precisa investir, nós vamos investir, e também envolve uma série de regulamentações federais, são leis federais que impedem, às vezes, o enterramento de fios, pelas companhias de energia, por exemplo, mas hoje nós vamos assinar com o presidente do BNDES esse protocolo de intenções que abre
um investimento, abre um estudo importante no país. É a primeira cidade do país que vai fazer, por isso que o presidente está vindo para cá. Em paralelo a isso, todos sabem, nós anunciamos o enterramento de fios e cabos da Visconde de Guarapuava. Só para relembrar, que nós anunciamos no dia 8 de agosto. E a gente anunciou com os prazos para que todos saibam o tempo dessa obra, porque é um planejamento da cidade. Hoje está aberto a licitação do anteprojeto da Visconde de Guarapuava, que vai dar os grandes parâmetros de como será a obra. Nós já estamos com o recurso garantido, 170 milhões de reais. Aí, em junho do ano que vem, nós vamos lançar o edital, que é o RDC, que é uma contratação integrada entre o projeto executivo e a obra. Aí, começo de 2028, ou seja, daqui a 1 ano e meio, começa a obra de fato. E a obra será entregue em 2031, 2 anos de obra. Então, é um planejamento que a cidade está fazendo e comunicando à população desde o início. Tanto é uma demanda nacional que aquele vídeo de inteligência artificial mostrando a possível retirada ou como ficaria sem os fios viralizou de tal maneira, até se tornou assunto internacional. Tem, inclusive, esse vídeo no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, de tamanha projeção. Então, a gente pode definir, colocar em que estágio a cidade está nesse sentido, já avançando, então, mas ainda depende de muito estudo. É isso que a gente pode deixar claro, é isso? Exatamente. E você vê que esse vídeo viralizou muito bom justamente porque é uma demanda da sociedade brasileira, né? Essa questão dos fios é muito feio. Hoje virou é uma paisagem, a gente acaba não reparando, mas experimenta reparar para você ver que dificuldade que é. Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, um investimento direto para a Visconde de Guarapuava e esse trabalho de uma PPP com o BNDES para a gente ser pioneiro nesse estudo, porque é uma série de leis federais, regulamentações no Congresso que impedem, dificultam e encarecem esse investimento. Mas nesse primeiro estudo, novamente, que é pioneiro, Curitiba vai mostrar os caminhos para esse estudo acontecer. E dando certo, e vai dar, nós temos, nos próximos anos, 120 quilômetros. Tá. Enterrar fio, quando é que vai começar aqui na minha rua? É um processo longo. Nós estamos começando, projetando ruas do centro expandido, e esse é um trabalho que não pode parar nunca mais, né? Agora é um processo permanente para a sociedade brasileira buscar esse enterramento de fios. O senhor falou do projeto da Visconde, até na época falávamos ao vivo aqui na CBN com o senhor, e de imediato o ouvinte da CBN perguntou sobre o trânsito da cidade, e esse projeto da Visconde, ele prevê justamente onde hoje tem aquele canteiro central, uma ciclovia, um eixo modal diferente ali do trânsito. E muitos perguntaram, mas por que não abre a faixa para poder ter mais espaço para o trânsito, porque fica complicado? Então eu pergunto ao senhor, por que não abrir essa faixa e também quais projetos hoje sobre trânsito para desafogar, já que se tornou realmente uma demanda aqui de todos nós? Sem dúvida. Vamos explicar e é importante. A Visconde de Guarapuava, você não pode tirar o canteiro do meio, primeiro que vai ser um novo modal de mobilidade, com ciclismo, pedestres, jardins de chuva, plantio de árvores. Então, uma área importante de sustentabilidade e drenagem de água da chuva, o que é muito importante. Ainda mais agora com os eventos climáticos cada vez mais corriqueiros. Mas o mais importante é que se você tira o canteiro do meio, coloca mais uma pista, se você for esperar aí em cada esquina ter o tempo para o pedestre conseguir atravessar de esquina a esquina, você vai ter que deixar mais tempo o sinaleiro fechado. Aí todo o investimento ele não se concretiza, porque você vai ter que deixar mais tempo o sinaleiro fechado e você perde o fluxo da Avenida Visconde de Guarapuava. Então, são duas frentes. O primeiro, manter o sinaleiro o máximo aberto possível, e aí o pedestre consegue passar em 2 etapas, quando necessário. E o principal, manter o canteiro no meio, com ciclovia, com bicicleta, com calçada e com jardins de chuva. Então, essa é a justificativa de não tirar. E sobre o trânsito, o investimento nas obras do Inter 2 e Ligeirão Leste-Oeste, que a cidade tem ouvido bastante, eu sei, está todo mundo sendo impactado por essas obras, eu também, todos os dias, os meus filhos também, todos os dias. E a nova concessão do transporte coletivo, ela vem justamente para voltar a ter mais passageiros no transporte coletivo, para ele ter mais conforto com ônibus novos e ar-condicionado, e as obras de infraestrutura para que demore menos tempo o percurso do Inter 2, por exemplo. Se você fizer o percurso todo, quando ele estiver inteiro pronto, é 15 minutos a menos
no percurso todo. Isso é para a gente trazer mais passageiro para o transporte coletivo e tirar carro da rua, melhorar o nosso fluxo. Nós estamos vivendo num momento na cidade de um trânsito complicado. Todas as cidades do mundo têm, Curitiba não é diferente, mas num processo complicado por causa das obras. Mas o transtorno passa e o benefício fica. Até o fim do ano que vem nós vamos concluir todas do Inter 2 e do Ligeirão Leste-Oeste. Então nós vamos garantir o fluxo de veículos individuais, mas principalmente o fluxo de veículos do transporte coletivo. Eu, por exemplo, moro no Campo Comprido. Todos os dias eu pego o trânsito da Major Heitor Guimarães, da Ivo Zanlorense. É um trânsito complicado, eu sou solidário, sem dúvida nenhuma, mas as duas esquinas das rápidas, em mais 20 dias, nós saímos das esquinas e começamos a andar sentido Mário Tourinho, sentido o Monumento dos Anjos. Dois trechos também da Inter 2 que é importante ser dito. E é importante que as pessoas vão para ver já o resultado. Um nas Mercês, inclusive ontem o Instagram da Prefeitura publicou uma imagem da obra pronta das Mercês, quem tiver curiosidade vai lá dar uma olhada, que nós concluímos ali bem na Torre da Telepar. Só que imediatamente já começou a segunda etapa, que é um binário entre a Jacarezinho e a Rosa Saporsky e termina na Roberto Barroso. Sim. Daqui 6 meses, quando ficar pronta essa obra, vai mudar a característica viária da região. Mesma coisa no Xaxim. Hoje, nós concluímos uma etapa lá e começamos a outra imediatamente, que serão obras de acesso e um binário, inclusive entre a João de Rosso e a Brasília. A Avenida Brasília, a João de Rosso, ela vem do bairro sentido centro, passa pela linha verde, entra a Avenida Brasília e cai na rápida que volta do portão. Isso. Nós vamos fazer um binário bem no Shopping Boulevard, um viaduto novo, uma transposição nova na linha verde, que vai fazer esse binário justamente pelo fluxo. E aproveitando rapidinho, Joyce, na linha verde nós estamos destravando 3 gargalos históricos da cidade. Por isso que e a população, eu sei que ela entende, ela fica braba, ela não gosta de ficar no trânsito, mas percebe quando a obra está acontecendo, a melhoria. Então, esse viaduto binário da João de Rosso. As 2 trincheiras entre o Capão Raso e o Xaxim, na Vila São Pedro, que estão em obras. Até fevereiro de 2028 estará pronta. E em breve, até o fim do ano, vai começar o trinário da Marechal, que é o teu viaduto da Marechal Floriano, que será ampliado. Sobre a linha verde. Sobre a linha verde. Aí vai ter o viaduto que vai ligar a Anne Frank com a Luísio Finzetto, sentido bairro centro. E o viaduto ao lado, em formato de Y, que vai ligar o centro-bairro, que é a continuação da Venceslau Braz e da Westfalen, com a rápida que vai até o sentido Boqueirão. Por que eu estou trazendo essas informações de novo? Porque a população que lembra do período eleitoral, eu falei muito desse planejamento e agora o planejamento está saindo do papel, a execução está acontecendo. Então, nós estamos preparando a cidade para o futuro. Esse é o momento histórico que a cidade vive. Ainda dentro desse assunto, a gente recebeu uma pergunta ali sobre outro ponto, que é o Jardim Botânico. Ali na Lotário Meiser foi, sim, anunciado também uma intervenção, um edital para licitação da construção ali de uma trincheira, né? E tem também uma demanda histórica por ali, porque tem a obra na 277, que é outra demanda, é uma outra, né, instância, vamos dizer assim, mas ali, quando encaixa, é ainda do município. Então, eu gostaria também de hoje, qual a sua percepção ali daquele ponto e a trincheira vai ser capaz de solucionar a situação por ali? Vai ajudar muito. Veja só, hoje, do viaduto ali do Jardim Botânico, sentido as praias até o pedágio, a concessionária do pedágio está triplicando. Isso. As obras já começaram. A nossa obra, o viaduto, a trincheira do Jardim Botânico, que é bem da Lotário Meisner e da prefeita Omar Sabag, na subida da FIEP, ela começa as obras daqui a 30 dias. Nós já estamos com o plano de ataque, com os desvios resolvidos. Tá. É uma obra de 20 meses também. Então, nós estamos fazendo. E aí, em paralelo a isso, vai ficar um gargalo do meio, para o cidadão ver a complexidade e como é que nós trabalhamos com responsabilidade, que daí é o viaduto. Que ele vai precisar ser alargado. E nós já estamos trabalhando no projeto. Só que a obra para esse viaduto, pelo menos daqui 2 anos. Então, as obras da BR já estão acontecendo, a obra da trincheira do Jardim Botânico começa daqui 30 dias, 2 anos de obra, e já estamos planejando o alargamento do viaduto ali sob a linha verde do Jardim Botânico. Então,
está acontecendo e a trincheira vai ajudar a solucionar muito essa chegada e saída do litoral do Paraná. Prefeito Eduardo Pimentel, nosso convidado aqui no estúdio da CBN. Prefeito, um dos assuntos também na cidade neste ano foi arborização. Tanto pelo número de quedas em função aí dos eventos climáticos, tanto quanto aquele caso da Osório, depois aqui da Rui Barbosa. E a população também muito quer saber sobre essa conservação, essa manutenção. E houve algumas intervenções em algumas praças da cidade de monitoramento, no passeio público, até na Rui Barbosa, que fica até pertinho aqui da CBN. Mas como isso está sendo tratado e vão ser lançadas novas frontes, vamos dizer assim, frentes a respeito da arborização, prefeito? Sim, e nós estamos tratando como todos os assuntos que a cidade traz com transparência e seriedade, né? A questão da arborização da cidade é um assunto muito importante para nós. Nós somos a capital ecológica, nós somos a cidade mais sustentável do país, nós somos a cidade com a maior metro quadrado de área verde por habitante. Eu plantei anteontem, segunda-feira, sexta-feira, a árvore 263 mil da minha gestão, em 1 ano e meio. Eu tenho o compromisso de plantar 500 mil árvores. Aí sempre vem a colocação, não, mas a árvore nova é diferente da árvore antiga. Claro que é, mas nós estamos planejando, preparando a cidade para o futuro. E tem árvore antiga que ela já não produz mais o efeito da troca do ar necessário, né? Então, o eucalipto que nós tiramos do passeio público, que gerou uma celeuma enorme na cidade, ele estava podre, ele iria cair. Pensa se ele cai antes da gente tirar a crucificação que seria para a Prefeitura de Curitiba. E nós tiramos, e eu vou continuar tirando árvore que tiver risco. Aqui na Rui Barbosa, que é do lado onde nós estamos, nós tiramos 3. Aí nós mostramos pela imprensa toda a ressonância que é feita para mostrar que ela tá podre por dentro e que ela pode cair a qualquer momento. Então é um trabalho muito dinâmico e feito com seriedade, a poda e a retirada. E outra, importante que seja dito também, a Arthur Bernardes, que sempre está em obras e que quando nós retiramos 80 árvores espaçadas, depois de plantar 5 mil árvores naquele projeto, replantarmos mais de 40 árvores das 80. Nós tivemos uma polêmica gigantesca. Eu pedi para a população, se você só recebeu o corte da rede social, vá lá ver, para ver que nós estamos ampliando a área verde, vamos ampliar a área de lazer, vamos plantar jardim de chuva, a área verde será ampliada. Então, quando o desenvolvimento com responsabilidade, é claro, como é o caso da Arthur Bernardes e outros pontos, a gente tiver que replantar algumas árvores, fazer a compensação, tiramos 80, replantamos 40, plantamos 5 mil. Eu vou continuar fazendo, porque a cidade precisa, com responsabilidade e seriedade, avançar. E aí eu mudei o projeto da Arthur Bernardes, mantive mais de 500 árvores que eram previsto originalmente. Então, Joyce, esse assunto tem que ser tratado com responsabilidade. As redes sociais, elas são fundamentais. Eu uso todos os dias para prestar conta do meu trabalho, inclusive peço para quem tiver interesse me seguir, mas acontece que a maioria silenciosa, ela entende quando você explica, mas nós temos torcidas nas redes sociais, as minorias barulhentas, que ela vai lá, ela tira um recorte e ela cria uma desinformação em cima disso gigantesca, e você, para desfazer, dá um trabalho muito grande. Então, por isso que é importante sempre checar a informação, porque eu também dou um exemplo. Às vezes, eu recebo crítica sobre a área de saúde. A nossa saúde, para quem usa, é extremamente bem avaliada. Aí o cidadão faz uma crítica gigantesca. Aí eu vou pesquisar um pouco mais, eu olho lá, ele nunca pisou numa unidade de saúde e tem uma opinião tão forte sobre aquilo e ele nunca pisou. Então, essa crítica, ela não me interessa. Me interessa a crítica que utiliza todos os dias aquele viaduto, todos os dias aquela unidade de saúde, todos os dias aquela praça, você tem algo importante para contribuir. A gente está encerrando, prefeito. Temos um minutinho até o repórter CBN, mas gostaria de ouvi-lo sobre eleições. Afinal, o senhor foi anunciado como reforço na campanha de Sandro Alex aqui na capital paranaense. Como é que o senhor está vendo esse cenário? Ontem saiu pesquisa, inclusive da Quest. Estou animado, o Sandro Alex está crescendo
E eu faço parte do mesmo grupo político que ele, que o governador Ratinho Júnior fez esse governo ao longo dos 8 anos. A cidade de Curitiba nunca teve tanto investimento, 500 milhões de reais de investimento livre, a fundo perdido, sem precisar pagar o Estado, e a paz política que o Estado vive. Eu fui sucessor do prefeito Rafael Greca, com as minhas características, com o meu jeito de governar, mas a cidade continua funcionando bem, não é à toa que semana passada, nós fomos eleitos a capital com a melhor educação do país. Então, a sequência é bom. E o meu candidato é o Sandro Alex, com o Rafael Greca de vice, para que a gente possa manter esse bom trabalho de gestão. É a mudança com segurança. Prefeito, muito obrigada por ter estado conosco hoje. Eu que agradeço, um bom dia e boa semana a todos. Agora, repórter CBN.